Olá, queridos, a paz do Senhor. Irei falar a respeito de Josué, no capítulo 1, verso 5, parte A, diz: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Parte A. Parte B: Não te deixarei, nem te desampararei. Parte B. O livro de Josué é a continuação pentateuco da travessia do Jordão por Israel. Ali estavam as 12 tribos que estava sendo liderada por Josué. E certamente, bem como foi a conquista com essas 12 tribos. Ainda como auxiliar de Moisés, Josué, ele demonstrava intensa devoção de amor a Deus. E muitos anos ainda, Josué, ele demonstrava coragem, visão, lealdade, era de oração e tinha visão, era dedicado à obra de Deus e à sua palavra. Josué, ele morreu por volta de aproximadamente 1375 antes de Cristo, e morreu à idade de 110 anos. Josué, todos provavelmente sabem que Josué foi o sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Israel foi liderada por Josué. E é importante que o Senhor fala no capítulo 5, no capítulo 1 e o verso 5, Deus vai dizer ainda a respeito de Josué e da lei que ele tinha ordenado para Moisés. E assim Deus falou: conforme fui com Moisés, fazei tudo que ele te ordenou. É impressionante como tem pessoas que querem apagar a semente daquele que plantou anteriormente no reino de Deus. Há pessoas que querem apagar a semente. A respeito, falando sobre liderança também, Deus, ele como ele falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ou em outras palavras, dê o seu máximo. Para nós fazermos aquilo que é para Deus, nós temos que darmos o nosso máximo na obra de Deus. E assim, Josué, ele mostrou toda a sua dedicação com a obra de Deus, teve compromisso com aquilo, e em momento algum Josué, assim como ele foi no começo, ele o questionou, o seu líder. Ele foi submisso a Moisés em tudo falando. Ele não reclamou de Moisés, ele não falou mal de Moisés. E assim ele foi submisso, e Deus o exaltou num tempo determinado. E nós temos que aprendermos, assim como Josué, nós temos que aprendermos a ser determinantes no esperado tempo de Deus e ser submisso àqueles que têm uma vida voltada diante de Deus, e que nós queremos espelhar neles para um dia ser igualmente. E assim foi a respeito de Josué, e Deus o aprovou, aquela segunda geração, para a conquista da terra prometida. E os hebreus ali, eles foram aprovados, liderados por Josué. Bem diferente da anterior, mas Deus
ele nos ensina também que a semente que foi plantada anteriormente, nós não podemos apagar da memória, porque são coisas boas, são coisas que nos traz a capacidade de prosseguirmos em frente com a obra dele. E assim foi a continuação do livro de Josué, no livro de Deuteronômio também. Ele, do começo ao fim, foi a continuação da promessa que Deus tinha falado com Moisés antes da terra prometida, e a segunda geração ela alcançou, obteve a promessa que Deus tinha já anteriormente falado. Que Deus abençoe.